Vamos lá, gente. Para quem ainda não conhece a Federação de Amor Exigente, eu quero muita atenção, porque se existe hoje um movimento incrível de resgate das famílias, é Amor Exigente. Ele existe desde 84, sempre trouxe apoio para os que sofrem com dependência química, começou apoiando os pais, os familiares dos dependentes químicos. Hoje eles têm grupos de sobriedade que apoiam os dependentes químicos, eles têm grupo de cônjuges para esposas apoiarem seus maridos e vice-versa. Tem grupo de prevenção que já pensa de que forma a gente vai educar as nossas crianças, grupo de Sempre é Tempo, e eles fazem um trabalho lindo. E assim, a gente aprende toda semana com Amor Exigente. Se você nunca foi a uma reunião, eu já te convido, vá a uma reunião, tá? E hoje a gente tem a honra e o privilégio de trazer o Miguel Tortorelli, que é o vice-presidente de Amor Exigente, mas também, eu diria que ele é até um voluntário de Amor Exigente. Na verdade, ele é diretor do Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, mas ele está sempre apoiando o Amor Exigente, ele está aqui com a gente, ele é psiquiatra, ele nos ajuda a entender melhor o que é essa doença e também está fazendo um trabalho incrível aqui no estado de São Paulo. Então, a gente vai falar hoje sobre tratamento de dependência química com Dr. Quirino Cordeiro e Miguel Tortorelli. Bem-vindos, meus amigos, obrigado. Muito bom te receber. Obrigado. Vamos sentar aqui, te bater esse papo tão importante, né, Quirino? Miguel, você lá no Hub, como é que tá a situação, de forma bem transparente, assim, para a gente entender? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui tratando desse tema de grande importância, que é a dependência química. Eu assumi a direção desse novo serviço de tratamento de pessoas que apresentam dependência química aqui no estado de São Paulo, que é o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas. É um serviço do governo do estado de São Paulo, que fica ali na Rua Prates 165, ali na região da Luz, e que tem como objetivo tratar, cuidar de pessoas que apresentam quadros graves de dependência química. Nesses 6 meses de funcionamento, nós atendemos cerca de 10 mil pessoas e encaminhamos para internação cerca de 5 mil pessoas. Mais ou menos metade delas para comunidades terapêuticas e a outra metade para hospitais especializados em dependência química. Nós temos um serviço que tem recebido cada vez mais pacientes, mostrando que nós, infelizmente, vivemos sendo aqui na cidade de São Paulo uma desassistência para essa população. E, nesse contexto, então, o Hub veio justamente ocupar esse espaço, abrindo as portas para o tratamento das pessoas. O Hub é um serviço de portas abertas, funciona 24 horas por dia, um serviço gratuito para atender essas pessoas e ajudá-las no seu caminho rumo à recuperação. Agora, a gente sabe que a recuperação não é nem um pouco fácil, ao contrário. E desses 5 mil atendimentos, 10 mil atendimentos, eu disse, né? 5 mil encaminhamentos, a gente sabe que muitos provavelmente já recaíram. O que faz com que um dependente químico mantenha-se firme no tratamento? Miguel, com toda a sua experiência. Precisa o querer, é a primeira coisa, né? Se a pessoa estiver realmente empenhada naquilo, faz esse tratamento da internação ou no hospital psiquiátrico e quando ele sair, acompanhar um grupo de apoio, e o Amor Exigente faz isso, né? Aí, esses que vão procurar realmente isso daí, é mais difícil eles recaírem. Agora, se ele não tiver essa assistência, ele não procurar também ajuda, ele vai recair. Agora, não tem cura, então, para dependência química? Dependência química é uma doença crônica que não tem cura. Entretanto, Cláudia, isso é importante nós falarmos aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, para o seu público, que tem tratamento. E o tratamento funciona. Recaídas podem acontecer, como acontece em todas as doenças crônicas, existem períodos de agudização da doença, de melhora. Entretanto, é muito importante que nós passemos para as pessoas que apresentam dependência química, para os seus familiares, esperança. É uma doença de difícil controle, porém, é possível sim que a pessoa possa trilhar um caminho rumo à recuperação. Esse é um conceito importante,
porque as pessoas que apresentam esse quadro precisam entender que, uma vez iniciando o tratamento, precisam que façam o acompanhamento durante muito tempo. Nós falamos aqui, né, da internação. A internação é um momento importante no tratamento da pessoa com dependência química, porém é relevante, é muito importante que as pessoas entendam que esse é um momento do tratamento. Após a saída da internação, é importante, como o Miguel disse, que se dê continuidade ao tratamento em serviços de saúde especializados no tratamento da pessoa com dependência química, acompanhando grupos de mutuajuda, de apoio familiar. Nós temos Amor Exigente, nós temos Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Enfim, é importante que a pessoa entenda que o processo de recuperação é longo, porém funciona. Outra coisa que é importante também é entender que o tratamento para a dependência química precisa acontecer de acordo com o momento da doença que o indivíduo está vivendo. Pacientes que apresentam quadros clínicos mais agudos, que estão fazendo uso importante, que não conseguem parar, é importante que esse indivíduo, sim, seja submetido a uma internação, né? Porém, após a internação, é importante que se dê continuidade ao tratamento, numa ideia de que o indivíduo precisa percorrer uma jornada rumo à recuperação. Então, essas questões são importantes. Outro aspecto importante é que, muitas vezes, a pessoa com dependência química apresenta também outros problemas de saúde concomitantes. Problemas psiquiátricos, por exemplo, problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade. Se isso está acontecendo, é importante também que esse quadro clínico seja manejado. Isso facilita a recuperação da pessoa com dependência química. Então, é importante que a pessoa que apresenta quadro de dependência química possa procurar um serviço especializado para o tratamento, profissionais especializados. A dependência química também pode causar uma série de doenças clínicas no indivíduo, por conta do uso crônico de substâncias químicas como álcool, cocaína, crack, maconha. Então é importante também que, uma vez o indivíduo apresentando doenças clínicas, que esses quadros sejam manejados. Ou seja, é muito importante que o indivíduo seja olhado e compreendido de uma maneira bastante ampla. A gente sabe toda a fragilidade que a gente tem no sistema de saúde, tanto no SUS, né? Mas assim, é possível? A gente tem esses profissionais para fazer esse manejo de forma correta, doutor? É muito importante que as pessoas busquem essas ajudas e esse serviço. Hoje, lá no Hub, o serviço onde eu trabalho e sou diretor, nós, como eu já disse aqui anteriormente, nós atendemos de maneira gratuita, de portas abertas, 24 horas por dia, essas pessoas. Lá tem sempre um médico? Sempre mais de um médico. Hoje, por exemplo, na nossa porta de atendimento, devido à grande demanda que nós temos ali por atenção, por ajuda, por atendimento, nós temos 3 médicos psiquiatras de plantão todos os dias. Nós temos médicos clínicos, como eu disse, as pessoas com dependência química apresentam também muitas vezes doenças clínicas associadas. Nós temos médicos infectologistas, temos psicólogos, assistentes sociais, enfim. É importante que esses serviços possam ofertar para as pessoas o tratamento de acordo com as suas reais necessidades. E quando nós precisamos encaminhar os pacientes, por exemplo, à internação, hoje o Hub conta com 12 hospitais especializados aqui no estado de São Paulo que recebem esses pacientes. Nós contamos também com 28 comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação para pessoas com dependência química. O indivíduo pode ficar lá internado, fazendo o seu processo de recuperação. Ou seja, o governo do estado de São Paulo tem trabalhado para ampliar essa rede de suporte à pessoa com dependência química. Então, tudo isso para dizer que existe sim possibilidade de acessar tratamento, existem outros serviços, né, públicos, existem ambulatórios, hospitais, enfim, é muito importante que o paciente e a sua família sempre busquem encontrar um desses serviços para que possa iniciar o seu tratamento. Perfeito. Porém, para que a gente possa entender também de um jeito mais amplo o tratamento da pessoa com dependência química, é muito importante, além da abordagem, do suporte, do apoio, do tratamento para o dependente químico, também é importante o suporte para a família. E aí que entram grupos como Amor Exigente, que são fundamentais. E o Amor Exigente também está conosco lá no Hub, buscando ajudar as famílias, para que o tratamento seja ainda mais efetivo, o trabalho com as famílias precisa acontecer. E aí, o Amor Exigente tem um papel
muito importante nisso. A gente precisa a qualquer hora, Miguel, trazer aqui dependente químico em recuperação, desses que contam como é que está sendo o dia a dia, porque talvez alguém esteja no uso e não consiga enxergar, como o doutor Quirino falou, luz no fim do túnel, né? E a pessoa começa normalmente, vai na experimentação, na recreação, na brincadeira, e depois esse uso começa a ficar tão sofrido, né? As pessoas usam sofrendo tanto. E aí é bom entender que vale a pena encarar a recuperação, porque depois o resultado é muito positivo, né? A gente conhece histórias lindas. Traga alguém assim vou trazer. Já tá. Isso para a gente poder compartilhar. Vou trazer, tá? vou trazer. E vou perguntar uma coisa, se permitir. No Supremo Tribunal Federal, né, estão votando lá a liberação da maconha. Essa nova droga, K, é maconha, né? É considerada maconha? Segura, mas responde já, tá bom? Então a gente vai entender daqui a pouquinho, né? Quando fala assim. E aí, Quirino, o Miguel fez uma pergunta, né, sobre a liberação da maconha. Esse é um assunto interessante, a gente precisa discutir isso sempre, né? Daqui a pouco, inclusive, eu quero saber como é que tá a situação lá. Vocês que estão mais a par, me contem. Eu vou deixar essa resposta do Quirino pro final da nossa conversa. Vou fazer uma pergunta antes, voltando aqui ao tratamento de dependência química, tá? Qualquer pessoa que passe pelo uso da droga vai ter a dependência química, ou dependência química é uma doença específica que acontece em alguns casos? É uma doença que acontece em alguns casos. Porém, nós não sabemos de antemão qual vai ser a pessoa que vai apresentar a dependência química. Muitas pessoas fazem uso de drogas ao longo da vida, entretanto, não vão apresentar a doença, a dependência química. O que caracteriza a dependência química como doença? A dependência química é uma doença que é composta por uma série de apresentações clínicas. Basicamente, o que marca a dependência química, Cláudia, é a impossibilidade do indivíduo controlar o uso da droga. Por isso que é muito importante que o indivíduo que apresenta dependência química não faça uso de droga em nenhum momento, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Porque diferente de outras pessoas, a gente pode pensar, por exemplo, no uso do álcool, muitas pessoas fazem uso do álcool, porém conseguem controlar o uso. Quando a pessoa é dependente do álcool, ela perde a possibilidade, a capacidade de controlar o uso. Ela começa a usar e, de repente, as coisas saem do controle. É por isso que no tratamento da dependência química é muito importante o indivíduo se conscientizar disso e se afastar do uso dessa substância a qual ele é dependente. Porém, é muito importante que nós coloquemos para as pessoas que estão nos acompanhando que, como nós não sabemos de antemão quais são os indivíduos que, uma vez entrando em contato com a droga, vai se tornar dependente, a melhor coisa é não usar droga. Com certeza, é o que a gente sempre fala, aprendi isso com Amor Exigente. A gente tem que entender que droga são paraquedas. Você tem 10 paraquedas, um está furado. Você não sabe qual é o que você vai pegar. Pode ser que você use uma vez e você tenha a doença e você fique dependente da droga, e aí a sua relação com a droga vai ser completamente diferente do coleguinha que está ali mostrando para você como algo inofensivo. Mas eu fiz essa pergunta até para a população de forma geral entender a necessidade do tratamento e entender de uma vez por todas que não é exatamente uma escolha. Nós, indivíduos que não experimentamos drogas, não somos dependentes químicos, a gente precisa escolher nesse momento não experimentar. Tá? Então, mas ele teve escolhas de experimentar, só que não de ficar dependente químico. Aí já não foi uma escolha da pessoa. Por isso que o ideal é não experimentar. E uma vez desenvolvendo a dependência química, o indivíduo perde justamente a capacidade de controlar o uso. Ele fica um escravo daquela substância. E a partir disso começa a ter uma série de perdas na sua vida. Perdas familiares, sociais, perda de emprego. E a vida do indivíduo, infelizmente, acaba entrando numa derrocada. Então, quando nós conversamos com as pessoas em geral, a orientação sempre é não usar droga. Porque e pode demorar para desenvolver essa doença, né? Sem dúvida. A pessoa pode estar ali no controle da doença anos. Quirino, deixa eu te fazer mais uma pergunta dentro disso daí. Muitas pessoas que nos procuram, que
que o filho está envolvido nas drogas, ele é internado, logo em seguida recai. Desenvolveu esquizofrenia. A esquizofrenia vem antes ou depois do uso, ou é consequência? Como é isso daí? A esquizofrenia, então, é um transtorno mental grave, marcado por sintomas psicóticos, basicamente um indivíduo que começa a ter pensamentos que não fazem sentido com a realidade, que são os delírios. O indivíduo pode começar a ouvir, ver coisas que também não existem, que são as alucinações. Então, o indivíduo que tem esse quadro clínico grave, que é a esquizofrenia, é um indivíduo que vai apresentar problemas importantes ao longo da vida, porque é uma doença grave, de difícil controle. Então, é muito importante nós entendermos que essa doença tem uma relação importante com as drogas. Em algumas pessoas, quando começa a apresentar um quadro de esquizofrenia, muitas dessas pessoas acabam buscando as drogas para diminuir o sofrimento que a doença causa, o mal-estar, o incômodo. Isso acontece no primeiro momento, quando o indivíduo está usando a droga, quando está sob o uso da substância. Entretanto, o grande problema é que, depois disso, no médio prazo, essa droga que acabou sendo utilizada para diminuir o mal-estar que a doença causa, principalmente no seu início, essa droga vai piorar ainda mais a evolução da esquizofrenia. Entretanto, Miguel, na maioria das vezes o que acontece é o contrário. É um indivíduo que não tem a doença, começa a usar droga, e hoje nós temos muitos trabalhos científicos. Essa é uma questão que já é bem estabelecida na literatura médica. O uso, por exemplo, da maconha como um fator de risco importante para a esquizofrenia. E aí nós precisamos orientar as pessoas que estão nos acompanhando, porque muitas delas têm uma ideia de que a maconha é uma droga leve, que não causa problemas, uma droga de menor impacto, e não é verdade. É um fator de risco importante não só para a esquizofrenia, Miguel, mas para uma série de transtornos mentais. Isso pode acontecer de repente? Pode. É bem sabido que a esquizofrenia, quando relacionada ao uso de maconha, nós sabemos que quanto mais precoce o uso, quanto mais quantidade de uso, quanto mais tempo exposto ao uso, aumenta a chance de indivíduo ter esquizofrenia. Porém, indivíduos que são mais predispostos, mesmo com uma quantidade pequena de uso, pode desencadear essa doença. Sabem, gente, no sábado retrasado, sábado passado, foi anteontem, eu estava no Rio. No outro anterior, eu estava no meu condomínio passeando e encontrei uma vizinha querida com a filha. E elas estavam me contando, a filha naquele momento estava bem, ela falou, eu desenvolvi esquizofrenia, e por conta da maconha. E eu acho assim que isso a gente precisa realmente divulgar, porque às vezes a gente ouve um médico, às vezes a gente lê um arquivo, uma pesquisa científica, alguma coisa assim, e fala, não, isso é longe, isso não vai acontecer. Mas eu estou contando para vocês porque eu vi com os meus olhos, na minha frente, e vi e senti o sofrimento delas, porque agora elas vão precisar lidar com uma doença que é muito grave, muito complicada. Então, a gente realmente não pode ser flexível para isso. E aí, agora, para a gente encerrar nosso bate-papo, a pergunta do Miguel, né? Como é que está a situação para a liberação da maconha, por exemplo? Bom, o Supremo Tribunal Federal, o STF, está julgando um processo de inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas. E, basicamente, o que o STF está avaliando, então, é que se o porte de drogas vai ser permitido ou não no país. E aí, não só de maconha, mas de drogas de maneira geral. O que tem acontecido é que os últimos votos dos ministros do Supremo têm focado mais na liberação do porte da maconha. Isso, na verdade, é terrível, porque se nós tivermos, então, o entendimento do Supremo pela descriminalização, ou seja, pela liberação do porte de drogas, mas no caso mais especificamente pelo que está aparecendo da maconha, infelizmente, sempre que acontece isso, existem várias experiências, Cláudia, internacionais mostrando isso, sempre que acontece uma redução do controle sobre uma substância, aumenta a oferta da substância na sociedade, aumenta o uso e, por consequência, aumenta todos os problemas relacionados a isso. E uma questão que o Miguel está preocupado, isso preocupa a todos nós, é se essa decisão, se for essa do Supremo, e se for um grande absurdo,
nós poderíamos ter também não só a liberação do porte e de uso da maconha, mas também da maconha sintética. As drogas K. Que são as drogas K. E as drogas K têm aumentado muito o consumo na sociedade em geral. Lá no Hub, só para que a gente possa ter uma ideia, cerca de 20% das pessoas que nos procuram hoje no Hub têm história de uso dessas substâncias, da maconha sintética, das drogas K, dos canabinoides sintéticos. Essas drogas, elas agem nos mesmos receptores do cérebro, nas áreas do cérebro que age a maconha natural, porém com uma potência muito maior, potência de mais de 100 vezes quando a gente compara com a maconha natural. E totalmente devastador para o usuário. E além disso, é uma droga que pode levar à morte por overdose. Então, a gente está diante de uma situação bastante complicada, bastante delicada, que o Supremo está apreciando. Infelizmente, a maior parte dos votos tem sido favorável à descriminalização, à liberação do porte da maconha. E se isso acontecer, principalmente se isso abarcar a maconha sintética, que são as drogas K, infelizmente essa decisão do Supremo vai colocar a nossa sociedade em risco. E nós tivemos aqui, a Cláudia entrevistou uma mãe que perdeu seu filho por causa da droga K. Então é muito importante que a sociedade entenda a gravidade disso, que se mobilize, pressione os seus parlamentares. Essa pressão política sobre o Supremo é muito importante. Sabe por quê, Cláudia? Porque se nós pegarmos qualquer enquete que tenha sido feita na sociedade brasileira, qualquer pesquisa de opinião pública, não existe uma sequer mostrando que a população brasileira é favorável à legalização de drogas. Então não é possível que o Supremo tenha um entendimento tão descolado da posição da sociedade brasileira. Então, até porque a gente também fala assim, liberar a droga, liberar o porte, pode usar, pode comprar, mas não pode vender. Então é assim, viva o tráfico. Eu não consigo entender. Não dá para entender. Essa é uma questão dramática, porque assim, se o Supremo então chegar a essa decisão, que insisto, se chegar a um grande absurdo, basicamente vai colocar essa situação que você acabou de nos falar, ou seja, você pode portar droga, você pode comprar, entretanto você não pode vender. Você não pode vender, quem que vai vender? O tráfico, ou seja, você vai aumentar o consumo e a compra de droga do narcotráfico, fortalecendo as organizações criminosas no nosso país. Isso mesmo. É por aí? É isso que a gente quer? Então, gente, pressão. Essa pressão, ela acontece de forma eficiente através da internet? Internet, contato direto com parlamentares, a opinião pública se mobilizando, várias entidades têm se mobilizado. Lá no Congresso Nacional tem um movimento bastante importante, principalmente agora no Senado, né, Miguel? Vários senadores, vários deputados federais se colocando contra. Então, é importante que a sociedade mostre que esse não é o caminho. E, de verdade, esse não é o caminho. Não é o caminho. Várias sociedades que trilharam esse caminho, infelizmente, tiveram problemas e muitos países que tentando retroceder, né? Tentando voltar e a gente não vota, aí não consegue. A gente não pode cometer erros que já foram cometidos. A gente vive para ver o erro do outro e não fazer igual. Olha, infelizmente nosso tempo voa quando o assunto é bom, porque por mim eu ficaria aqui conversando com vocês muito mais tempo. Doutor Quirino Cordeiro, muito obrigada. Eu agradeço. Tem algum contato que você queira deixar? Não, as pessoas que tiverem sofrendo com problemas de dependência química, aqui em São Paulo, podem nos procurar lá no Hub, serviço do Governo do Estado de São Paulo, 24 horas, Rua Prates, 165. Muito obrigada. E amorexigente.org.br é o site. Você entra em contato pelo WhatsApp 1925196555, 1925196555. E o Instagram é Amor Exigente Oficial. Miguel Tortorelli, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom e importante.